E aí, meu nome é Rico Custódia, esse é o canal do CodeMension. Hoje eu quero mostrar uma prática bem legal que vai permitir você manter uma fidelidade bem alta em relação ao mock e à entidade que você está mockando, beleza? Bora lá ver. Show! Ó, aqui basicamente eu tenho um componente, né, onde ele não faz nada, tá? Basicamente eu estou fazendo algo que é só para mostrar aqui no vídeo mesmo, mostrar essa prática. Eu estou focando exclusivamente na prática, então não tem nada complexo. Eu tenho um serviço, shared service, ok? Que ele inclusive faz nada também. Ele tem um método, né? Retorna um observable. Ó. E aí eu botei um delay aqui do RxJS. Basicamente dá um timeout de 1 segundo, 1000 milésimos, né? No caso. Então é só para dar um tchan assim. Aqui no App Component eu também chamo o onSomething happen, ok? Então ele é chamado, esse método é chamado quando existe uma emissão dessa output desse componente AppShared, e daí ele chama esse método que chama o getData, que eu acabei de mostrar do shared service. Então esse AppShared é outro componente que eu criei, né? Onde ele tem também uma input e uma output. Então são nomes bobinhos, né? Então, Velo e Something Happened. Então é só para exemplificar mesmo. Mas nota que eles estão criando de certa forma uma dependência aqui dentro do App Component, né? É porque o App Component depende do App Shared e do Shared Service. Ou seja, dentro de um teste unitário, né? É comum, a gente já sabe, né? Mas para deixar explícito, o teste unitário ele deve ser sempre uma caixa fechada. Então, se a gente quer testar o App Component, a gente não deve usar a instância real do shared service, né? Essa daqui, ou do app shared. Então, senão ele se torna um teste de integração, né? Usando entidades reais. E aí, o problema maior, na verdade, não é nem eles usar entidade real. O problema é que os testes eles ficam muito acoplados. Apesar de que a gente tem, de certa forma, um teste um pouco sintético, que, né, muitas vezes pode não testar de fato a integração entre as partes, ele diminui bastante o acoplamento. Então, isso também é legal para a gente mapear os erros que acontecem. Por exemplo, se a gente muda esse service aqui, esse service é usado em muitos lugares na aplicação, vai quebrar muitos testes, ok? Então, geralmente a gente moca para que a gente não tenha essa dependência direta. Mas, olha só, tem um detalhezinho muito importante que geralmente em projetos, os mocks, eles são feitos dessa forma assim, ó. Get data. E aí, vamos supor aqui, ele pega e faz basicamente um off, né? Isso aqui, pronto. Aí beleza, não está usando a entidade real, não vai usar o shared service. Eu estou pegando providers, né, substituindo o provider shared service, que é o que está sendo injetado lá no App Component, e substituindo por um objeto, né, e com uma função de mentira. Então, meio que vai passar. Ou também a gente pode fazer isso daqui, ó. Create spy, ok? Aqui eu estou usando Karma, tá? E Jasmine, caso você tenha notado. Mas isso funciona plenamente com ingest ou qualquer outro biblioteca de teste, tá bom? Então, ó, a gente consegue fazer isso daqui também. Só que a rastreabilidade desse mock vai ficar bem baixa. Então, na verdade, uma palavra melhor para isso é que a gente não vai ter uma certa padronização. Porque se o shared service aqui, por algum motivo, cria outro método aqui, ou esse cara muda de nome, por exemplo, getData2, ele vai dar erro aqui no código, né? Obviamente, mudou. A gente vai arrumar o código. Só que dentro do teste não vai dar erro nenhum, ok? Porque a gente está usando um mock, beleza? Então, uma forma de fazer com que o teste seja fiel
a entidade que a gente está mocando, né? É uma forma bem legal, que eu acho bem massa. É a gente criar primeiro deixa eu só. Aqui, fechou. Primeiro, é legal a gente criar essa entidade de teste, né, do mock, no caso, em um lugar centralizado. Aqui eu tô dentro de uma pasta mocks, como dá pra ver. Ó, mocks. É um padrãozinho, acho que veio com o Jest, na verdade. Então é legal a gente botar aqui. Pode ser qualquer outro nome, tá? Até porque é só um diretório mesmo. Mas eu gosto de botar assim. Então, ó, aqui já deu eu. Eu faço com que, por exemplo, no caso do serviço ali, o serviço implementa o serviço fake, né? Implementa o serviço real. Então esse daqui é o serviço real, não. E o serviço fake, vou achar aqui, ele vai implementar o serviço real. Ou seja, ele vai pedir para mim implementar tudo, tanto a propriedade quanto os métodos, né? Então, ó, por exemplo, eu vou dar um Ctrl X aqui, ele vai dar erro, ó. Tá mostrando aqui, não sei o que, tem que implementar a interface shared service. Ó, mesmo shared service não sendo uma interface, ok? Ele é uma classe. O TypeScript ele consegue meio que converter essa ideia das assinaturas públicas ali da classe para uma interface. Então ele funciona da mesma forma. Então aqui, ó, por exemplo, ele pediu para mim implementar esse método getData, ok? E como eu quero que esse getData seja sempre um spy, para mim ter uma forma de rastrear se o método foi chamado ou não, eu posso fazer daquela forma. Então vem aqui, getData. Na verdade esse método aqui não precisa de uma alteração antiga que eu fiz. No caso aqui, ó, o método aqui eu faço getData. Ele não precisa ser um método igualzinho, tá? Aqui eu posso criar uma propriedade que no final vai retornar uma função chamável. O spy aqui ele meio que cria uma função de mentira, tá? E ele por dentro ali, ele tem algumas coisinhas que permite rastrear. Mas a função, ela roda. É uma função vazia que não faz nada, tá bom? Então aqui eu estou passando de certa forma um método e a implementação aqui parou de dar erro. Legal, né? Então, se eu venho aqui de novo no método, ele funciona certinho. Daí no caso eu venho aqui, fazendo o teste, né? Eu venho aqui, uso o fake shared service, substitui o provider, né? E eu uso diretamente aqui, ó. Então eu venho aqui, ó. Daí aqui já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Eu pego aqui, né? O fixture aqui, na verdade, é ali aquele objeto, né? Que a gente consegue ter um controle sobre o App Component e tudo mais ali do componente. Ele traz algumas funcionalidades a mais. E uma delas, né? É a gente conseguir procurar elementos e diretivas dentro desse componente. Então eu venho aqui, uso o debug element e dou um query, né? Com o seletor ali do nosso componente, ó. Aqui, ó. Legal. Ele vai retornar um debug element. Daí, no caso, o debug element respectivo vai ser do app shared, ok? Desse componente aqui. Nota também que eu estou mocando esse app shared. Esse app shared, ele é o seletor desse cara aqui, ó, shared. E essa forma aqui de mocar, ela é relativamente nova. Eu acho que não dentro do Angular, mas a forma de mocar, né? Porque antes, com componentes que não eram standalone, a gente usava o declarations aqui, né? Mas como esse componente é standalone, ele precisa estar em imports. E para a gente conseguir substituir, às vezes, uma dependência ali dos imports do App Component, né? E ó, a gente precisa usar esse override component, ok? Então a gente vem aqui e diz que o Web Component vai precisar remover o import respectivo ao shared component. E daí nesse momento aqui, digamos que o array de imports do Web Component fique vazio e a gente quer adicionar outro import, né? Outro valor nesse array de imports. Então a gente vai adicionar o fake shared component. O que é o fake shared component? Fake shared component é o meu mock, tá? Ele implementa também o shared component. Então eu venho aqui, da mesma forma, se eu tirar aqui, ó, ele vai dar erro, beleza? Eu posso implementar e olha só que legal. Ele pede para mim
implementar essas propriedades. Ó, input signal e um output emitter ref. No caso, essas lógicas aqui, né, ele sabe porque aqui no shared component eu estou passando o input e um output, né? Basicamente são entradas e saídas do componente, né? E ele sabe porque a tipagem aqui, né, a inferência, está dizendo que o input signal é o tipo desse cara e o output emitter ref é o tipo desse cara. E aí, olha que legal, ele já sabe. Só que para mim, enfim, conseguir usar esse componente de fato, né? Eu preciso implementar essas propriedades. Então vamos lá. Ó, da mesma forma, tá? Não mudou nada. Eu venho aqui, implementei, e aí eu tenho uma input real e uma output real. Ok. Agora vamos supor, né? Já falei bastante coisa, mas agora vamos supor. A gente já entendeu aqui, né? Como sobrescrever os imports de um componente para mocar algumas dependências. Eu vou vir aqui no teste e olha só, o teste aqui, né? Como eu falei, eu tenho shared component, debug element. Aí eu acesso a instância, tá? Então eu acesso a instância desse shared component, desse carinha aqui, ó, e emito o evento do something happened, ok? Ele vai vir aqui e ele vai emitir esse evento aqui. Essa prática aqui de fazer isso daqui, eu diria que é mais isso daqui, tá? Isso daqui é só recuperar o shared component ali, né? Tá aqui no template, né? Shared component. Essa praticazinha aqui de acessar o component stance do shared component e chamar o emit, né? É basicamente o shallow rendering, ok? É uma prática onde a gente, quando a gente tem a atitude de mocar tudo, né? Fazer o teste unitário realmente ser uma caixinha isolada, assim, onde tudo que é externo, tudo que é dependente, a gente moca para testar aquele negócio isolado, sem interferências. E num ambiente extremamente controlado, a gente pode usar o shallow rendering. Essa é uma prática de front-end, ok? É justamente para renderizar. A gente finge que vai renderizar algo, né? E até por isso que é super importante que o mock ele esteja extremamente alinhado, né? Não totalmente, né? Eu digo com coisas internas, por exemplo, se ele tivesse um método aqui, ó, method A, ó, a gente não precisaria implementar. Apesar de aqui, claro, vai dar erro porque eu estou implementando a interface, ok? Mas essa parte aqui não é importante pra gente, porque isso daqui é um detalhe de implementação. Mas isso daqui é importante, porque é isso daqui que faz a comunicação com o nosso app component, ok? Então, essas aqui são... opa, me perdi aqui nos códigos aqui. Então, essa daqui, a input e output, como os próprios nomes dizem, né? Elas são entradas e as saídas. Elas são a interface pública do componente. O que está acontecendo aqui não é importante. Quer dizer, com métodos e nesse sentido, né? Então, eu estou usando aqui a prática de shallow rendering, ok? Então, eu estou mocando o app shared e eu estou chamando na força para ver como é que está a integração do app component com o app shared, beleza? Então, assim vai funcionar muito bem. Tanto é que o teste está passando. Mas eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Então, ó, eu emito aqui e depois eu pego o fake shared service, ó, aqui, ó, tá vendo? Eu estou instanciando, eu ponho ele para ser a dependência, né, que vai ser usado quando injetar o shared service, vai ser mock, mas eu já consigo usar, eu gosto de fazer assim, eu já consigo usar a instância direto. Dessa forma eu não preciso fazer cache, tipo assim, shared service é não sei o que, é um spy, fazer um monte de cache e deixar o código bem sujo e meio feio, assim. Eu prefiro usar direto a instância que eu acabei de criar e passei para o mock. Então, aqui, ó, criei, dei um new, e aí eu venho aqui e eu sei que esse cara é um spy.
E aí eu verifico se o getData foi chamado. E aí, por que o getData tem que ser chamado? Porque, ó, eu emito aqui o evento, né, lá por dentro. E daí, o método que vai escutar esse evento é esse daqui. E esse método vai chamar o getData. Então, essa é outra prática de teste que é bem importante, porque a gente está fazendo assim. A gente tem um teste aqui, a gente tem um app component. Então, vamos simular que é o teste em si. Então, a gente tem um app shared que está, digamos assim, ele está dentro, né? Mas ele é uma dependência, então vamos imaginar que ele está aqui. E a gente tem um serviço que está aqui. Então a gente faz a dependência, o app shared, emitir um evento, o app component vai fazer alguma coisa, e aí o shared service que está aqui vai ser chamado. Então a gente não testa nada aqui. Não precisa forçar a chamada desse cara para ver se o app shared service vai ser chamado. A gente tem que fazer como o usuário usaria esse componente. Então seria o shared component emite um evento, okay? E aí faz alguma coisa dentro do app component, e daí não importa muito, mas o que importa é que o shared service tem que ter um método getData chamado, beleza? Essa é uma prática bem legal que eu inclusive vou ensinar no curso de testes automatizados que eu estou fazendo aqui pro Angular, beleza? Fica ligado aqui no canal e se quiser, se cadastra também na newsletter para ficar por dentro de tudo. Mas vamos lá, ó, aqui eu vou rodar o teste e olha que legal que vai acontecer. O Karma é meio Chernobyl, né, cara? Isso, ó, passou tudo, tá? Bem legal, 3 testes passaram. 3 testes por quê? Ah, Dani tá vendo esses testes, gente. Porque tem teste em cada lugarzinho, né? Tem um teste pro service, tem um teste aqui pro componente. Só que esses caras aqui eu não quero testar eles agora, né, claro. Mas eu só quero testar para exemplificar o app component, tá? Por isso tem 3 testes, tá bom? Então, esse teste é o que importa. E esse teste passou, ok. Agora, uma partezinha bem importante. O vídeo tá ficando longo, eu sei. Mas é porque esse conteúdo é muito massa e eu gosto muito de explicar sobre isso. Ó, então vamos lá. Vamos supor, né? Começando aqui pelo shared service. Ó, vamos supor que a gente renomeie o getData para 2, ok? Certo. A gente vem aqui, ó, componente quebrou, certo? Quebrou, beleza? Só que o que garante que o nosso service, que aqui vai funcionar igual, né? Então, a gente pode ter alguns testes quebrando, né? Porque a nossa dependência no nosso mock, ele não está alinhado com a implementação real, né? Tem um errinho ali, na verdade ele tá, mas eu quero mostrar como se estivesse usando sem essa prática de implementar, né, o serviço real. Então, ó, olha só. Aqui provavelmente ia dar um erro, porque o getData não existe mais. O que existe é o getData 2. Ok? Então aqui daria um erro no teste, mas não no TypeScript. O que é bem chato, porque a gente teria que vasculhar um pouco os testes. Provavelmente poderia ter falsos positivos, alguns testes suprimidos em relação aos erros sendo suprimidos. Então, uma forma bem legal, olha só. Ele já avisou pra gente aqui, ó. Ah, não sei o que, implementa incorretamente. Propriedade getData2 tá faltando na classe fake shared service, ok? Daí, claro, se eu vim aqui, ele vai falar para mim implementar. Então, essa é uma forma bem massa de a gente manter o mock e a implementação real, né? O mock tá tentando mocar, né? Fiel. Então, olha só, getData 2, mudei. E aqui, mudei. Legal, né? Então, ó, se eu fazer a mesma coisa com um componente, olha só, eu posso fazer aqui, ó. Ah, não sei o que, vou renomear aqui a output para 2. Beleza. Aqui vai dar, na verdade aqui já deu erro, né? Porque eu tô tipando o negócio. E aí eu renomeio aqui, peraí.
aqui. Show. Então eu vou vir aqui. E daí aqui vai dar um errinho também. Tá dizendo, não sei o que. Olha só, a propriedade ali tem que ser something happened 2 e não something happened. Então vem aqui, ó, 2. Ok, beleza. Agora tá certinho. E aqui, ele tá dando erro. Por que ele tá dando erro? Porque eu tô tipando, né? Tô dizendo aqui que ele é do tipo shared. Mas se eu tirar isso daqui, ele não vai dar erro. Entendeu? Porque o something happened aqui é um N. Então, se você tiver aí encarnado ou encarnada em usar esse shallow rendering, e aqui vai ser sempre N, porque o tipo padrão aqui do component stance é N, tá? E é meio chato isso também. Mas enfim, aqui provavelmente vai ter um erro muito louco no seu teste, dizendo que alguma coisa quebrou, que isso daqui é undefined, que não sei o que, alguma coisa assim, e você não vai entender. Então, com a ajuda do TypeScript, inclusive se fazer isso daqui, ó, ele já diz, ó, aqui é 2. Legal, né? Então, ok, nessa parte do componente pode não ter ficado assim tão, isso é um divisor de águas. Mas aqui no service realmente bem legal, porque assim a gente consegue manter uma fidelidade bem boa em relação ao mock e a entidade que a gente está mockando. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, ok? Porque essa é uma prática que eu acho bem importante. Testes em si são extremamente importantes para aplicações e é um requisito que é muito buscado hoje em qualquer vaga de emprego. Porque é muito ruim a gente criar uma aplicação e depois de 2 anos não saber se as coisas estão funcionando, né? A gente vai ter recorrência de bugs e tudo mais. Então, testes eles são extremamente importantes para mostrar que a aplicação realmente está funcionando. Mas sim, testes têm que ser feitos com cautela e com atenção. Não é de qualquer forma, não é só buscando coverage, ok? Então, às vezes nas empresas é meio que banalizado essa parte do teste de qualidade, só reforçado que o coverage tem que ser, sei lá, 80%. Então, teste de verdade com práticas tipo shallow rendering, deep testing são extremamente importantes a gente saber. Essa foi só um fragmentinho do que o curso de testes automatizados vai ser em que eu estou produzindo, beleza? Aqui para Code Dimension. Então fica por dentro. Se inscreve aqui no canal da Code, deixa um like para contribuir, é muito importante para a gente e até mais.